Arcanos do quarto Evangelho, João capítulo 8, versículos de 1 a 59. O adultério é atribuído, geralmente, à infidelidade conjugal. A maioria das pessoas atribuiu-se a considerá-lo por esse prisma, sem dar maior importância ao adultério das ideias, tão grave ou talvez maior que os praticados nos relacionamentos extraconjugais. No campo religioso e esotérico especialmente, esse delito é praticado com frequência pelos guias religiosos e pseudos-ocultistas, cujas interpretações revelam seu grau de compreensão, sempre em sintonia com suas próprias conveniências ou das instituições às quais estão vinculados. No campo anímico individual, ele também é praticado, pois o homem adultera constantemente suas próprias energias, empregando-as numa direção falseada, contrária a seus interesses de ordem espiritual e evolutiva, sem se dar conta desse grave delito. O que é o adultério? É a falsificação, corrupção, deturpação, deformação ou modificação da verdade original. Essa tendência é comum à humanidade e facilmente pode ser constatada em todos os campos das suas atividades. Portanto, não causa admiração a imensa quantidade de seitas religiosas e instituições esotéricas forjadas ao sabor da fantasia humana. O estudo cuidadoso dos evangelhos e dos Atos dos Apóstolos leva o estudante sincero à conclusão de que as diretrizes adotadas pela Igreja Romana, entre outras, estão muito distantes dos ensinos dos primeiros cristãos. A fantasia religiosa ligada à superstição e à crendice popular, sem nenhum respaldo da ciência esotérica, é responsável pela idolatria irracional que invadiu os santuários católicos. O adultério prova a ausência do entendimento espiritual, que sempre caminham lado a lado, alimentando a infeliz pretensão de conduzir as massas despreparadas para o reino de Deus. A fantasia religiosa resvala para o adultério sem levar em conta os ensinos originais, os quais são amoldados às conveniências de cada seita. O livro do Apocalipse descreve a fantasia como a grande meretriz coberta de ouro e púrpura que prostituiu os reis da terra, os quais se deixaram e ainda se deixam seduzir pelas suas aparências luxuosas. O mesmo livro descreve a antítese dessa mulher, símbolo da imaginação pura, representada por uma virgem vestida de sol, ou seja, iluminada pelo Espírito, com um Cristo interno recém-nascido nos braços, tendo sob os pés a cabeça de uma serpente. Outro símbolo de excepcional importância, por representar o domínio que a imaginação deve exercer sobre os desejos inferiores, especialmente o sexo. Essa figura alegórica foi erroneamente interpretada pela teologia católica como Maria de Belém, a mãe do homem Jesus, que o sacerdócio romano elevou aos altares, atribuindo-lhe poderes que nunca lhe foram conferidos. A Bíblia condena taxativamente a idolatria ou adoração de seres humanos, bem como a veneração de imagens de gesso, pedra ou madeira. Infelizmente, a consciência relativa dos guias religiosos, com raras exceções, sempre tomam o símbolo externo pela verdade espiritual que ele encerra. Embora tenha transcorrido muitos séculos após a fundação do cristianismo, a instituição católica ainda insiste em encher os seus altares de ídolos, em venerar a aparência no lugar da realidade que esta encerra. Outro exemplo mais recente de adultério foi o praticado pela organização fundada pelo Sr. Max Heidel, a The Rosicrucian Fellowship, localizada na cidade de Oceanside, nos Estados Unidos. Essa instituição, logo após a passagem do seu fundador para os planos internos em 1919, deixou de ostentar o título de escola, passando a empregar o de igreja não sectária, dirigida por um conselho eclesiástico, mudando posteriormente para conselho esotérico. A Mãe de Jesus também é venerada em Oceanside, contrariando as diretrizes deixadas pelo seu excelso fundador,
que afirmou que não devemos aceitar nenhuma outra direção que não seja a de Cristo. Desta forma, a escola esotérica dos Filhos do Fogo sofreu uma metamorfose ao transformar-se numa igrejinha sentimentalista, em franca colisão com os ensinos da Ordem Rosa Cruz e das lições magistrais escritas pelo seu fundador, numa das suas obras mais expressivas, Maçonaria e Catolicismo. Essa obra, de excepcional importância para os estudantes sérios, mostra claramente as diferenças filosóficas que distinguem os ensinos dos Filhos do Fogo daqueles ministrados pelos Filhos da Água, revelando os métodos empregados por essas duas linhas e os resultados que os mesmos produzem. Os estudantes conscientizados pelo estudo sério procuram entender os ensinos superiores em sua pureza original, afastando da mente a tentação de acrescentar a eles suas próprias ideias ou pretensões intelectuais. A fantasia espiritualista tem sido em todos os tempos a grande adúltera que desfigura constantemente as ideias mais elevadas deixadas pelos mestres. O autêntico estudante procura elevar sua compreensão ao nível superior dos ensinos e não rebaixá-los à sua curta e defeituosa capacidade de entendimento. No decorrer do estudo, é natural e lógico abrirem-se lacunas mentais por falta de maiores capacidades de compreensão. Os estudantes sinceros, porém, não se impressionam com esse fato. O problema existe quando o investigador procura preencher as lacunas com a mentira, ou seja, com o produto infeliz da sua mentalidade concreta e irresponsável, inclinada para o sensacionalismo sentimental e tolo, sem o aval da mais estrita razão. A experiência tem confirmado que esses indivíduos passam a acreditar nas mentiras que adotaram, das quais não abrem mão de forma alguma, nem mesmo quando lhes é provada a falsidade das suas conclusões. Pelo exposto, compreende-se com mais amplitude o significado da mulher adúltera, exposta na passagem que estudaremos a seguir. Ela simboliza a alma humana na atual fase da evolução, sempre disposta a adulterar e corromper suas próprias energias, bem como os ensinos mais sagrados. A mulher adúltera. João capítulo 8, versículos de 1 a 11. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e, assentado, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto dizia eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusado pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Palavras-chave: A adúltera, o apedrejamento e os acusadores. A adúltera. A mulher simboliza a tríplice alma, ou somatória das capacidades adquiridas por evolução, reveladas como consciência, inteligência e sentimentos. Como o processo evolutivo apenas começou, a maioria dos homens é incapaz de avaliar e manter-se fiel aos ensinos recebidos.
Na antiga dispensação, o nível de consciência do homem era mais baixo do que o atual. Por essa razão, a aplicação da lei mosaica era rigorosa e implacável, olho por olho e dente por dente, ou seja, castigo imediato pelas transgressões e recompensa também imediata pelas boas ações. O resultado desse processo se fazia visível nas guerras e epidemias que oprimiam os homens, bem como nas colheitas abundantes e multiplicação dos rebanhos quando o homem atendia aos preceitos de Jeová. O temor a Deus era muito forte nesses tempos distantes, embora a precária inteligência do homem o tornasse incapaz de atender plenamente suas ordenanças. Só o medo do castigo o mantinha dentro dos limites de um padrão moral e social, que, embora não pudesse compreendê-los e avaliá-lo, era obedecido cegamente, pois da sua observância dependia todos os fatores que podia esperar da divindade. Com a vinda de Cristo e o consequente aumento da compreensão, foi dada uma nova opção aos homens. Na nova dispensação ou Novo Testamento, é dado optar pelo antigo sistema de olho por olho e dente por dente, ou pela lei da graça, a doutrina do perdão dos pecados inaugurada por Jesus Cristo, a qual se tornará prática quando a razão for iluminada pelo amor. É evidente que para adotar esse novo sistema, o homem terá de alcançar um certo grau de compreensão, que permitirá eleger o caminho do bem e da verdade, independente dos seus interesses materiais. Esse é o ponto difícil do método cristão, o qual procura mostrar que é o seu dever agir dessa forma. A obediência à lei do medo das suas reações revela um nível de compreensão rudimentar, semelhante ao das crianças, as quais obedecem por terem medo do castigo imposto por seus pais ou mestres. O apedrejamento e os acusadores. No passado, essa forma de castigo era comum, especialmente entre o povo judeu. Na atualidade, ainda vemos os efeitos atávicos desse procedimento entre alguns povos do Oriente Médio, cujo hábito de lançar pedras contra os seus inimigos ainda não foi esquecido. Especialmente, o adultério sexual era punido com o emprego desse método bárbaro, apoiado evidentemente pela transigência fanática dos rabinos ou fariseus da época, em cujas mentes não havia lugar para a misericórdia e o perdão. Porém, o apedrejamento não deve ser considerado apenas como um instrumento de castigo da lei mosaica, abolida pela passagem dos séculos. Esse processo encerra um significado de ordem espiritual e deve ser considerado como um símbolo de alta importância. Tanto é que foi mencionado no Novo Testamento. Os estudos das Escrituras revelam que só as mulheres incorriam nesse tipo de punição quando flagradas em adultério. Não consta que algum homem tenha sofrido essa pena como consequência de tal delito. Os intelectuais, habituados a tomar as Escrituras ao pé da letra, questionam esse hábito do passado, considerando-o como uma injustiça ou preconceito contra as mulheres. Para compreender o significado do apedrejamento, é preciso considerar sobre o ponto de vista interno e espiritual. Além da alma, a mulher também simboliza a imaginação, aspecto feminino do espírito, que, unida à vontade, gera o pensamento, faculdade que há de elevá-lo a categorias dos deuses quando souber empregá-lo com sabedoria. A contraparte negativa da imaginação é a fantasia, assim como o desejo é a contraparte negativa da vontade. A fantasia, produto da mente concreta, ligada ao corpo de desejos inferior, gera através das ideias essa expressão personalística e egoísta que se manifesta através do homem sensorial, uma união adúltera que se constituiu no maior problema do homem comum. Embora essas duas faculdades estejam direcionadas exclusivamente para o mundo das formas, a evolução o levará a empregá-las positivamente para que possam gerar ou dinamizar o Cristo interno ou o novo homem do futuro, cujo germe se encontra latente em todos os seres humanos.
O homem não é ainda uma expressão totalmente humana. Essa afirmação poderá ser questionada pelos estudantes superficiais e incapazes de considerar algumas verdades mais profundas. Seus raciocínios dependem das impressões sensoriais captadas pelos sentidos. Assim sendo, suas conclusões são concretas e parciais. Portanto, suas criações mentais, na maioria das vezes, não passam de uma legião de fantasias inteiramente destituídas de qualquer realidade espiritual. Sua mente, que deveria dar propósito justo para a ação, encontra-se dominada pelas emoções negativas do corpo de desejos, que deveria dirigir sua mente a fim de eleger entre o certo e o errado. É seduzida pelas emoções inferiores do corpo de desejos. Para esse homem só é justo e lógico o que sua emoção prova. A imaginação, rebaixada ao nível da fantasia, trai ou adultera as aspirações superiores do espírito, constituindo dessa forma na mulher adúltera, sujeita ao apedrejamento psicológico da lei, ainda nesta vida ou logo após a morte, caso não haja a intervenção de um poder superior capaz de salvá-la. Não cremos que essa expressão subhumana possa ser considerada como manifestação de consciência. A pedra, como já foi explicado, é o símbolo da verdade quando considerada pelo ponto de vista intelectual ou ao pé da letra. As leis de Moisés são expressões de verdades duras, frias, inexoráveis. Sem o tempero que o amor e a sabedoria podem proporcionar, não dariam ao homem nenhuma esperança de salvação. Segundo o Evangelho, o homem não pode ferir-se com a verdade. Pedra. Fato anunciado no segundo Evangelho. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e montes, ferindo-se com pedras, com a verdade da lei. Marcos, capítulo 5, versículo 5. Segundo São Paulo, a lei não salva ninguém, pois a obediência a ela é uma obrigação e um dever. Quando o homem a obedece, não faz nenhum favor a Deus, mas apenas a si próprio, pois evita suas reações desfavoráveis. Para adquirir merecimento, não basta atender seus preceitos, é preciso ir além. A tomada de consciência de certas verdades não torna os homens e mulheres, mas pode até tirar-lhes o sossego mental, se não for esclarecido cientificamente por um ensino superior. O indivíduo pode ser lapidado psicologicamente pela verdade dura e sem misericórdia, pedra, se não encontrar a via alternativa e inteligente trazida por Cristo, que salvou a mulher, alma, do apedrejamento exigido pela lei. É preciso ter em mente que não se trata de um apedrejamento físico, como era empregado no passado, mas da reação dolorosa da lei, que atuará de modo semelhante, destruindo as ilusões e fruto da mentira gravada na alma. Os acusadores são os elementos psíquicos de baixa categoria, carregados de forças de repulsão, que conectam o homem às regiões inferiores do mundo de desejos. Quando o aspirante se liberta deles por meio de exercícios de retrospecção aconselhado pelos Rosacruzes, não passará por nenhum sofrimento ao cruzar as regiões purgatoriais após a morte, já que não existe nele nenhuma gravação que o conecte a esses níveis. Cristo simboliza o amor e a sabedoria que eleva a consciência do homem, permitindo compreender a importância da obediência à lei. Segundo suas palavras, Cristo não veio revogá-la, mas cumpri-la. Sua doutrina não apela para a opinião dos saduceus, dos escribas e fariseus. Não pede holocausto de animais e oferecimento de bens materiais. Deus não tem necessidade deles. O que Cristo pede é que o homem tome consciência e se arrependa das suas transgressões, oferecendo a si mesmo como um sacrifício vivente no altar do serviço altruísta, com o propósito de entronizar o amor e a virtude em sua própria alma. Se o homem compreender os ensinamentos de Cristo, deixará de temer a lei, pois o entendimento o levará a obedecê-las. A expressão da consciência fará o aspirante compreender
que para adquirir merecimento não basta apenas cumprir a lei, pois seu cumprimento não projeta novas causas. Embora a obediência à lei seja de suma importância, não é suficiente para adquirir algo mais valioso. Por exemplo, o homem não deve fazer aos outros o que não deseja para si. Se atender a esse mandamento, está justificado perante a lei. Porém, isso não basta. É preciso ir além e fazer aos outros o bem que deseja que lhe façam, sem que seja obrigado a fazê-lo. Isso sim é projetar uma nova causa, que sem dúvida alguma produzirá um efeito favorável. Vê-se, pois, que a obediência dos ensinamentos de Cristo é a primeira demonstração de sabedoria que o aspirante à vida superior deverá dar. Só assim poderá corrigir os erros cometidos no passado e evitar a repetição dos mesmos. O estudante dessa passagem nos leva a considerar outra questão de suma importância, que está relacionada com o julgamento e condenação que os homens costumam fazer quando se trata das fraquezas e ações errôneas do seu próximo. Segundo as Escrituras, o julgamento pertence a Deus. Nem mesmo o Espírito de Cristo, a expressão máxima do amor e sabedoria de Deus, admitiu julgar os erros humanos. As palavras dirigidas à mulher provam a veracidade dessa afirmação. Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Se o Salvador não condenou, porque os homens estão sempre dispostos a julgar e condenar as mazelas alheias, porventura são isentos delas? O que sabe o homem a respeito do destino do seu irmão e os motivos desconhecidos que o levaram a agir numa certa direção ou viver uma determinada experiência? O verdadeiro cristão segue o conselho do Mestre, evitando todo e qualquer julgamento e condenação. A atitude contrária não só revela hipocrisia, como também o compromete com o destino do seu irmão. A finalidade da evolução terrestre é a formação do corpo espiritual ou veste nupcial através dos renascimentos periódicos. A criação desse veículo de luz depende da imaginação superior, Maria, unida à vontade superior, José, sobre a qual a consciência humana se fará una com o espírito, libertando-se da era dos ciclos alternados e, consequentemente, da roda dos renascimentos sucessivos. Jesus, a luz do mundo. João, capítulo 8, versículos de 12 a 20. De novo, lhes falava Jesus dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus: Tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: Posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgueis segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o meu Pai que me enviou também testifica de mim. Então eles lhe perguntaram: Onde está teu Pai? Respondeu Jesus: Não me conheceis a mim nem a meu Pai. Se conhecesses a mim, também conheceríeis a meu Pai. Proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Palavras-chave: a luz do mundo, o testemunho de si, julgar segundo a carne. A luz do mundo. A luz é o símbolo da vida, da inteligência e do entendimento. É a representação mais perfeita da verdade, consciência, onisciência e onipotência de Deus. As trevas ou a ausência da luz, ao contrário, representam a mentira, a inconsciência e a morte. O sol visível é o apoio das atividades da trindade macrocósmica, cujo poder mantém os planetas em suas órbitas e envia aos seus habitantes a energia vital que anima todas as formas que neles evoluem.
Os seres humanos, cujo desenvolvimento se efetua sobre a Terra, absorvem através do baço esse manancial de forças especializadas que sustentam seus organismos físicos e etéricos. Entretanto, esse poder vivificante não se limita apenas às necessidades do veículo material. Além dessa energia física inalada por todos os seres vivos, o homem absorve uma substância espiritual dourada que também procede do grande iluminar e que deverá entrar na formação do traje dourado de núpcias, ou corpo espiritual. É supérfluo afirmar que a absorção dessa substância dependerá sempre do grau de desenvolvimento espiritual de cada indivíduo. Cristo é o regente do Sol e, por essa razão, o livro do Apocalipse o apresenta simbolicamente com 7 estrelas na mão direita, que representam os 7 planetas básicos do Sistema Solar, submetidos ao seu poder e autoridade. Nessa passagem do Evangelho de João, Cristo se intitula a luz do mundo, afirmando que deve ser entendida num sentido interior e espiritual, pois, segundo a lei da analogia, o que está em cima é semelhante ao que está embaixo. A figura excelsa do Salvador é o símbolo do espírito do homem, a luz de Deus em seu interior, criador e sustentador do pequeno mundo, o microcosmo. O estudo do ser humano revela que sua constituição física, traços faciais, caráter, grau de compreensão, nível de consciência e inteligência são expressões do espírito interior, manifestada através do corpo e das faculdades mencionadas. O homem é um pequeno sistema solar e tudo que existe no grande universo está contido sinteticamente em sua natureza. Seu espírito é o centro solar ao redor da qual gravita a consciência humana. Na realidade, ele é a luz do seu pequeno mundo, assim como o astro do dia é a luz do mundo material. Sem dúvida alguma, o evangelista tinha plena consciência desse fato quando escreveu: porque sem mim nada podeis fazer. João capítulo 15, versículo 5. O testemunho de si. O que sabe o homem terrestre de si mesmo? Porventura sabem quem é, de onde veio e para onde vai após a morte? Essas perguntas ainda não foram respondidas satisfatoriamente pelas 2 instituições mais importantes do mundo material, a teológica e a científica. Os teólogos formularam uma série de ideias tão pobres e acanhadas a respeito de Deus e do homem, que as mentes mais atiladas e penetrantes não as podem aceitar de forma alguma. A ciência, por sua vez, desprezando os preceitos religiosos, apresenta suas teses de forma tão materialista e absurda que custa crer que homens graduados pelas mais famosas universidades do mundo sejam capazes de admirar tais teorias. Negar a existência de uma inteligência superior capaz de conceber o universo e atribuir ao acaso e para meras coincidências a autoria da criação é dar uma demonstração de orgulho tolo e ausência total do bom senso. Seria o mesmo de admitir que um computador ou um foguete interplanetário pudesse vir à existência sem a contribuição de uma inteligência capaz de projetá-los. A maior prova de que a ciência humana não pode dar testemunho da criação do homem e do universo na qual habita é confirmada pela sucessão permanente de teorias que nunca chega a uma conclusão lógica permanente e definitiva. Admitir que possa ser criado sem o concurso de um criador é professar a doutrina do absurdo e a irracionalidade, apoiada apenas na evidência muito relativa dos sentidos materiais. A passagem evangélica em que Cristo afirma que o testemunho de 2 homens é verdadeiro deve ser analisado sob um ponto de vista mais transcendente. Tomada ao pé da letra, essa passagem poderá ser constatada, já que 2 homens podem estar combinados entre si para prestarem um falso testemunho. Não faltam exemplos dessa ordem. Os 2 homens citados pelo mestre não são expressões de 2 personalidades distintas, não se referem a 2 indivíduos separados, mas 2 níveis de compreensão em comum acordo,
que podem e deverão ser desenvolvidos no mesmo indivíduo. O primeiro, empregado separadamente, diz respeito à compreensão intelectual desenvolvida através das impressões captadas pelos sentidos, que poderá levar o investigador a conclusões falseadas e incompletas, por se acharem apoiadas unicamente nos efeitos visíveis. O segundo não se detém apenas sobre os efeitos, mas tem como ponto de partida as causas ocultas captadas por um nível de compreensão mais elevado, conhecido em ocultismo como o entendimento espiritual ou iluminação. Acontece, porém, que os homens não veem as causas geradas dos efeitos e, por não vê-las, emitem opiniões absurdas a seu respeito. Dessa forma, seu testemunho sobre os fenômenos físicos será sempre unilateral, limitado e relativo aos centros sensoriais, portanto incompleto e sem autoridade. É nessa situação que se encontra a grande maioria dos homens, especialmente os cientistas materialistas e os teólogos católicos e protestantes. É claro que o exame de um efeito poderá o homem investigar a causa que o projeta, desde que o investigador se apoie na inteligência e possua olhos para vê-la e compreendê-la. Por exemplo, o corpo físico de um indivíduo é o efeito de uma causa invisível, o espírito, o poder que o concebeu e anima. Embora não possamos vê-lo, podemos deduzir sua existência. Apesar das opiniões emitidas pela ciência, o homem não é o corpo. Suas faculdades superiores, representadas pela consciência, sentimentos e inteligência, não são expressões da matéria, produzidas diretamente pelo cérebro ou secreção de glândulas hormonais, como ingenuamente imaginam os seus baluartes. Todas elas, sem exceção, são provenientes da mesma causa ou fonte espiritual que construiu o veículo físico que lhe serve de suporte. Onde se encontram essas faculdades que o homem está adormecido? Se fossem inerentes ao cérebro, os homens seriam conscientes durante o sono. É evidente que grande parte das pessoas não sabe que são espíritos, por não serem devidamente instruídos pelas religiões e por não disporem de uma percepção mais sutil. Sem dúvida, o homem desconhece o lugar de onde veio, como também não sabe para onde irá quando chegar ao fim da sua vida terrestre. Sua consciência relativa vê apenas um lado de todas as coisas, e essa percepção defeituosa não pode dar testemunho de coisa alguma. Por outro lado, como diz Ouspensky, em sua psicologia esotérica, os homens podem não conhecer a verdade, mas podem simular que a conhecem, formulando uma série de ideias incompletas baseadas nos efeitos visíveis, dispensando ou ignorando as teses de uma ciência superior, que pode abrir-lhes um campo imenso de investigações. O homem Jesus, descritos pelos evangelhos, simboliza o candidato que trilha o caminho da iniciação e que, além da compreensão intelectual, dispõe do segundo nível de compreensão, ou seja, o entendimento espiritual. Por essa razão, sabe de onde veio e para onde irá após a morte. Seu testemunho da verdade é legítimo. Não se apoia apenas no nível de compreensão. Um dia, quando os homens se fizerem cristãos de fato, e não apenas um rótulo, terão acesso a esses dois níveis de compreensão. Conhecerão a verdade integral e não apenas as meias verdades, como sucede na atual fase evolutiva. Julgar segundo a carne. A carne, no simbolismo evangélico, significa a materialização da ideia, que após sua involução, cristaliza-se numa forma, num ato, acontecimento ou invenção qualquer. É o símbolo das aparências, o lado exterior e visível de uma causa ou realidade espiritual não captada pelos sentidos físicos. De acordo com esse princípio, o homem físico é uma ideia materializada e projetada pelos deuses do passado remoto. Essa ideia divina, que deu início à sua involução, revestiu-se de matéria mental concreta no período de Saturno, de matéria de desejos no período solar,
forças etéricas no período lunar, materializando-se num corpo de matéria física ao alcançar o período terrestre. Vê-se, portanto, que o homem não é produto apenas do atual período, mas fruto de uma longa trajetória totalmente desconhecida pela ciência e teologia. No atual período, que engloba todos os planetas do Sistema Solar, veio à existência o fruto de todo esse trabalho gigantesco, organizado e dirigido pelos deuses, ou hierarquias criadoras, a enigmática consciência humana. Graças a essa faculdade, o espírito virginal transformou-se num homem ou mulher, inteiramente inconsciente da sua trajetória passada. Segundo a filosofia rosacruciana, com o surgimento dessa faculdade, os deuses descansaram, ou melhor, deixaram os homens entregues a si mesmos, para agir com livre arbítrio e optar entre o bem e o mal. Só após seu aparecimento, a voz do Elohim se fez ouvir: eis que o homem se tem tornado como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Gênesis capítulo 3, versículo 22. Para que pudessem se conduzir com segurança, foram instituídas as religiões de raça, como também um código de leis absolutamente necessárias e justas. A razão eterna aconselhou os homens a não julgarem segundo as aparências ou segundo a carne, mas sim pelo reto juízo. Infelizmente, a maior parte da humanidade não entendeu ainda o significado dessas palavras. O julgamento ou conclusões superficiais de um determinado fenômeno, de uma pessoa ou assunto qualquer, pode levar o homem a enganos lamentáveis. No atual grau evolutivo, são poucos os que captam a verdade desvinculada das aparências. A maioria só consegue chegar a conclusões muito relativas sobre aquilo que percebe através dos sentidos. Como não conhece a essência espiritual de coisa alguma, pois seus sentidos comuns não alcançam, o homem mente quando emite opiniões sobre aquilo que não entende e que finge entender. O julgamento segundo o reto juízo é o patrimônio dos sábios, ou seja, naqueles que estão na posse dos dois níveis de compreensão. Jesus defende a sua missão e autoridade. João capítulo 8, versículos 21 a 59. De outra feita, lhes falou dizendo: vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podereis ir. Então disseram os judeus: terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz: para onde vou, vós não podeis ir. E prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então lhe perguntaram: quem és tu? Respondeu-lhe Jesus: que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai que me enviou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
Bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais me matar, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vós, porém, fazei o que viste em vosso pai. Então lhe responderam: Nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Fazer-lhe os desejos e quereis satisfazer-lhe a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe eles: Nós não somos bastardos. Temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus: Se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de moto próprio, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se afirmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence do pecado, se vos digo a verdade? Por que razão não me credes? Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Respondeu, pois, os judeus, e lhe disseram: Porventura não temos razão em dizer que és samaritano e que tens demônio? Replicou-lhes Jesus: Eu não tenho demônio. Pelo contrário, honro a meu Pai, e vós me desonrais. Eu procuro a minha própria glória. A quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Disseram-lhe os judeus: Agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu, e também os profetas. E tu dizeis: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. És maior do que o nosso pai Abraão, que morreu. Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Respondeu-lhe Jesus: Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é o vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido. Eu, porém, o conheço. Serei como vós, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão alegrou-se por ver o vosso pai e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: Ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. O confronto entre Jesus e os judeus não deve ser analisado como um acontecimento exterior, motivado por discordâncias religiosas ou filosóficas, mas como uma reação natural da personalidade terrestre quando confrontada com verdades espirituais que não pode refutar. A ciência esotérica tem início onde terminam as investigações intelectuais, tendo por objetivo principal a edificação de uma nova mentalidade, isto é, a adoção de ideias superiores que o farão pensar, sentir e agir de uma forma diferente do padrão comum. Esse é o lado difícil do esoterismo cristão e a pedra de tropeço da maior parte dos aspirantes à vida superior. Vencer as impressões ilusórias captadas pelos sentidos físicos, transformadas em conclusões, opiniões e conceitos definitivos, é um dos obstáculos mais difíceis de se transpor no início da jornada interior. A mente subconsciente, ou éter refletor do corpo vital, encontra-se saturada de ideias terrestres derivadas de cultura acadêmica, da educação familiar, preconceitos religiosos e sugestões recebidas do exterior, além daquelas que o homem faz a si mesmo continuamente.
Esse condicionamento interior, recebido desde o nascimento, pode ser o grande obstáculo que o impede de aceitar qualquer ensino que não possa ser confirmado pelos sentidos. Palavras-chave. Vou retirar-me. Vós sois de cá de baixo. Quando levantardes o Filho do Homem, se permanecerdes na minha palavra, as minhas palavras não estão em vós. Vós fazeis o que vistes em vosso pai. Vós sois do diabo. Antes que Abraão existisse, eu sou. Vou retirar-me. Esta frase, proferida por Cristo antes da sua saída do cenário terrestre, tem um duplo sentido. O primeiro diz respeito à visão histórica e exterior relacionada com sua descida ao mundo físico, no qual atuou através dos veículos físico e etérico do homem Jesus durante os 3 anos do seu ministério. Nessa ocasião foram lançados os fundamentos do método definitivo, que deverá ser empregado no futuro por toda a humanidade, independente de raça, credo ou nação. O segundo diz respeito à aplicação desse método sobre o próprio aspirante, cujo objetivo é estabelecer o reino dos céus em seu interior, com o objetivo de libertá-lo do pecado e, consequentemente, das reações dolorosas provocadas pela desobediência às leis de Deus e da natureza. O termo pecado, empregado pelo Novo Testamento, traduzido da palavra grega amartia, é derivada da arte dos arqueiros e significa literalmente errar o alvo. Visto dessa forma, procurar Cristo externamente num templo ou qualquer instituição religiosa sem orientação superior ou esotérica é incorrer num grave equívoco, ou seja, caminhar na direção oposta ao alvo a ser atingido. Não se resolve um problema de álgebra desconhecendo a fórmula adequada à sua solução. A rejeição dos ensinos esotéricos, difamados e perseguidos pelas religiões ortodoxas desde o início do cristianismo, foi a demonstração mais clara de intransigência, fanatismo e desconhecimento das fórmulas mágicas descritas pelos evangelhos. O aspirante devidamente esclarecido notará que entre a sua consciência e o espírito que a projeta no mundo dos sentidos há um abismo de grandes dimensões. Sua travessia dependerá em larga extensão da compreensão e prática da doutrina do Salvador. A fé e a devoção são necessárias, porém estão longe de ser o meio exclusivo para chegar à realização anímica, especialmente quando divorciadas da razão e da lógica. Somente a inteligência unida ao amor aproximará o candidato do trono da graça em seu interior. O cristão convencional que procura a Cristo exteriormente não só deixará de encontrá-lo, como também corre o risco de perecer em seus próprios pecados por desconhecer o alvo e o método que o levará ao seu encontro. Que a recompensa do homem justo é a eternidade da memória. O que é um homem justo? É aquele que deixou de pecar, aquele que se ajustou às leis de Deus. É o que acertou o alvo, tornou-se merecedor da vida eterna. Portanto, não pode mais morrer em sua memória. A morte citada pelo Evangelho não se refere à morte física, mas ao desaparecimento da memória e da consciência, pela qual terão de passar aqueles que amam o pecado e permanecem sob o seu domínio. O homem comum não alcança os planos mais elevados para os quais se dirige o espírito após sua saída do mundo material. Sua consciência perece antes. Esse é o significado da frase: para onde eu vou, vós não podeis ir. Por esse motivo, o espírito deve renascer para fazer uma nova tentativa, dando existência a um novo homem ou mulher, completamente esquecidos do passado. Vós sois cá de baixo. É uma verdade facilmente demonstrada pelos ensinos rosacruzes, que embora o espírito humano tenha tido sua gênese em períodos anteriores e condições totalmente diferentes das atuais, a consciência relativa, totalmente dependente dos 5 sentidos físicos, própria do homem sensorial, só surgiu no atual período terrestre, ou seja, no globo D,
o ponto mais baixo do processo involutivo. Com raras exceções, os homens não têm nenhuma noção dos mundos espirituais. A identificação exclusiva com as formas e aparências do mundo material apagaram temporariamente da memória do espírito a percepção e lembrança dos mundos espirituais, transformando-o num ser egoísta, astucioso e materialista, que examina tudo pelo ponto de vista sensorial, o único que sua consciência alcança. O Espírito do Salvador nessa passagem é a personificação do Espírito de vida, ou Cristo interno do homem, falando à sua criatura, a consciência humana, desde um nível mais elevado. Vós sois cá de baixo. Consciência terrestre ou relativa. Eu sou lá de cima. Consciência espiritual ou objetiva. Vós sois deste mundo. Eu deste mundo não sou. O grande objetivo da evolução é unificar a consciência humana com o seu Criador e sustentador. Eu e o Pai somos um. João capítulo 10, versículo 30. Quando levantardes o Filho do Homem. A maioria das pessoas tem uma ideia falseada a respeito de uma faculdade de primordial importância, sem a qual a evolução seria impossível, a consciência. Geralmente, ela é confundida com a bagagem psicológica estabelecida pela cultura, educação familiar, religiosa, limitada quase exclusivamente aos interesses da personalidade ou máscara terrestre. Segundo a filosofia rosacruciana, o espírito do homem se manifesta sob 3 aspectos interligados: vida, consciência e forma. A vida está relacionada com o espírito divino, o Pai. A consciência com o espírito de vida, Cristo ou Filho. E a forma com o espírito humano, Espírito Santo ou Jeová. No homem comum, a consciência encontra pouca expressão. É confundida com registros subconscientes de experiências passadas, que o fazem agir de forma automática ou mecânicas nas várias circunstâncias que a vida diária apresenta. Diante de um acontecimento novo e inesperado, o indivíduo não sabe como proceder, não consulta a consciência para encontrar a solução, prefere ouvir a opinião de outras pessoas que, segundo ele, podem lhe dar uma orientação. É evidente que esse estado psicológico negativo, que prima pela falta de consciência em si mesmo, não poderia ser a expressão dessa faculdade superior. O Filho do Homem, ou consciência, é a expressão de um nível espiritual mais elevado, refletido através do éter refletor, quando os registros ali fixados são de natureza justa e harmoniosa. Essa mensagem ou voz, que procura romper o bloqueio estabelecido pelos maus registros, é proveniente do espírito de vida, ou segundo aspecto da trindade individual, conhecido sob o nome de intuição. É a direção interior, própria dos aspirantes avançados, que não necessitam de apoio externos, ou seja, das opiniões e sugestões que o indivíduo possa ter recebido durante a vida. Não depende da cultura intelectual nem dos muitos diplomas recebidos das universidades, mas da retidão de caráter que permite a passagem da luz do espírito, estabelecido por meio de um método especializado, compreendido e vivido intensamente. A palavra levantar, empregada pelo evangelista, tem o sentido de erguer, libertar ou tirar a consciência do nível sensorial terrestre em que se encontra, elevando a consciência a outro nível mais sutil e refinado, em que a verdade lhe é revelada. Cristo é o homem que alcançou esse elevado nível espiritual em si mesmo, que tomou consciência da sua realidade espiritual. Por essa razão, pensa, fala e age dirigido por esse poder interno e não mais como ser personalístico, dirigido pelas impressões sensoriais e sugestões recebidas das outras pessoas. Esse é o nível superior alcançado por São Paulo, expresso em suas cartas. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, confinado a um corpo físico.
Logo, já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas capítulo 2, versículos 19 a 20. Se permanecerdes na minha palavra. Ao constatar o valor e o alcance da ciência oculta, a única alternativa que resta ao aspirante é vivê-los praticamente, esforçando-se para ser uma expressão viva dos seus preceitos e um exemplo para o seu próximo. O Supremo Mestre tinha em vista esse princípio quando proferiu a frase: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículos 31 a 32. Permanecer na palavra de Cristo significa, primeiramente, estudar seus ensinos e entendê-los devidamente, pois só então poderão ser praticados conscientemente, tendo em vista os objetivos que hão de ser alcançados. A teoria deve dirigir a prática. A característica das religiões cristãs populares é apegar-se exclusivamente ao lado moral e social dos evangelhos. Os guias religiosos, por mais que se esforcem, não vão além do lado histórico e biográfico dessa epopeia mágica, na qual é descrito o sacrifício do Divino Salvador, dando sua vida na cruz para livrar a humanidade do castigo eterno, isto é, do inferno e seu príncipe, o diabo. Essa conclusão não corresponde aos objetivos superiores ocultos nas entrelinhas das Escrituras. Os guias religiosos estão longe de compreender que o drama da Via Crucis, embora tenha sido um fato real, é o símbolo de um acontecimento que, em alguma ocasião futura, há de encontrar sua réplica no interior de todo verdadeiro discípulo devidamente esclarecido e preparado psicologicamente para vivê-lo. Nenhum homem pode vangloriar-se de ser cristão sem ter compreendido a finalidade científica das ordenanças de Cristo, postas em prática por uma razão iluminada pelo amor. Apenas o sentimentalismo ou fé irracional não conduz a nenhum resultado prático. As palavras do Mestre são expressões de leis espirituais ou fórmulas especializadas, sem as quais a evolução é impossível. O candidato ao conhecimento oculto deverá conhecê-las e aplicá-las sabiamente sobre si, a fim de libertar-se das mentiras e preconceitos do passado, implantados em sua mente por tradições familiares e religiosas sem qualquer conhecimento superior. O aspirante de temperamento intelectual deverá estar prevenido contra os argumentos suscitados por essa faculdade, que, embora importante, nada sabe das realidades espirituais. São imensas a quantidade de informações, opiniões e hipóteses científicas recebidas através do intelecto, cujas fontes não são confiáveis por procederem unicamente dos centros sensoriais. É de suma importância reavaliar essas informações e ver até que ponto elas concordam com as novas ideias recebidas da sagrada ciência. As religiões tradicionais apoiam-se na fé e na esperança de uma vida futura, que deverá ser vivida num céu hipotético e distante, o qual nunca foram capazes de explicar. O esoterismo não contesta a importância dessas duas virtudes. O importante é saber o que se sente por fé e esperança, e quais os resultados que se pode esperar com a sua aplicação. Não somos da opinião que a fé e a esperança, depositadas em algo vago e incompreensível, possa trazer qualquer resultado efetivo. Dentro da mais absoluta lógica, não é possível levar a sério uma fé materialista que deposita suas esperanças em ídolos de barro, em fetiches e ideias incompreendidas. Isso não é fé, é superstição e idolatria. Numa escola esotérica, o modo de proceder é diferente. O candidato aprende a desenvolver essas virtudes numa base científica, ou seja, por meio do estudo sério e investigação e experimentação prática. A humanidade está vivendo na época ária, onde a razão deve desenvolver-se e alcançar sua mais alta expressão.
a fim de preparar lugar para uma faculdade ainda mais elevada, a intuição. Desta forma, a fé há de ser racional e não apenas uma crença emocional absurda e sem sentido, em que lhe falta o respaldo da inteligência. Deus é amor, disse o apóstolo amado, porém é também ciência e sabedoria. O tempo em que era necessário crer para entender passou. Agora é preciso entender para crer. Para atender a essa exigência mental própria dos homens inteligentes e avançados, a Ordem Rosa Cruz revelou ao mundo sua excepcional filosofia, revelando as bases científicas em que se apoiam os mistérios do cristianismo. Seu objetivo principal é conduzir o aspirante ao raciocínio lógico e à abertura dos selos evangélicos e bíblicos, a fim de que seus enigmas sejam decifrados e aplicados de forma que o estudante tire proveito. A base esotérica e científica, divulgada através do conceito Rosa Cruz do Cosmos, explica o porquê da necessidade de um Salvador e a relação dele com a ciência humana. O objetivo principal dessa salvação, essa faculdade pouco levada a sério, é o grande mistério do homem, a luz que ilumina e poderá levá-lo à condição de filho de Deus. É de fundamental importância a advertência contida no livro da Revelação: ser vigilante, e consolida o resto que estava para morrer, dos éteres superiores, porque não tenho achado íntegra as tuas obras na presença de Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 2. A única forma de conquistar a vida eterna é permanecer na palavra de Cristo, ou seja, entender e praticar os seus ensinos. As minhas palavras não estão em vós. O homem sensorial é um ser inválido e iludido pelas ideias e emoções terrestres. O significado da palavra eternidade não é compreendido por ele, não cabe em sua mente concreta. O homem sensorial é incapaz de conceber a imortalidade desvinculada do seu corpo físico. São as ideias materialistas e relativas, sustentadas e defendidas durante toda a vida física, que levam o indivíduo à morte psicológica, ou seja, à perda da memória e da consciência. Segundo Eliphas Levi, são as ideias que elevam ou que fazem cair os impérios. Essa verdade torna-se patente para todos os que possuem olhos capazes de vê-la. As palavras de Cristo são expressões de leis e verdades eternas que o homem precisa enxertá-las em sua alma, a fim de torná-las visíveis através das suas ações. A consciência é a luz do homem terrestre, o poder ou reflexo do espírito na matéria, cujo destino é unificar-se com seu Criador. O Apocalipse refere-se a essa grande verdade de forma um tanto velada. Tão somente conservai o que tendes, a consciência, até que eu venha, até que o Espírito se revele a ela. Ao vencedor e ao que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Constituição mental psicológica do homem. E com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Apocalipse capítulo 2, versículos de 25 a 27. Vós fazeis o que viste em vosso pai. O que poderia fazer o homem sem um ensino superior, a não ser imitar o exemplo dos outros e repetir mecanicamente as opiniões mundanas da moda, consideradas como padrões culturais e comportamentais? Nossos pais terrestres, com raras exceções, são vítimas dessa mesma mentalidade repetitiva, acanhada e materialista que tomou conta do mundo. Quando os interesses de uma nação, de um grupo ou indivíduo são contrariados, o aparente refinamento desaparece, dando lugar à brutalidade e à loucura. A finalidade das religiões deveria ser ensinar os homens a suplantar esse padrão mental maligno que os impede de se harmonizar efetivamente. Infelizmente, essa mesma mentalidade astuciosa, com raras exceções, pode ser encontrada entre os guias que regem as instituições religiosas e esotéricas.
Os princípios saudáveis da religião foram desvirtuados pela incompetência dos seus líderes. Não são mais fermentos poderosos capazes de levedar a alma humana. Foram os guias cegos considerados condutores de consciências que transformaram a religião em empresas comerciais que visam apenas os lucros e o domínio das massas cegas e despreparadas. Essa visão comercial defeituosa e utilitária é responsável pelo materialismo crasso que invadiu o mundo e as religiões, levando-as à degeneração e idolatria. A falta de seriedade e sinceridade no trato das coisas sagradas, que provocou sorrisos desdenhosos da ciência e dos intelectuais, gerou a onda de materialismo que invadiu a mentalidade das pessoas. Tinha absoluta razão o famoso poeta florentino Dante Alighieri quando escreveu sabiamente em sua obra A Divina Comédia uma das frases que imortalizou seu gênio: La dirita via era smarrita, ou seja, o caminho da direita ou da verdade foi perdido. Felizmente, a verdadeira religião, assim como a luz, sempre encontra meios para brilhar. Ela pode ter sido desfigurada pela falta de sabedoria dos seus líderes e interesses materiais que transformaram a religião em profissão, porém não foi varrida totalmente da face da terra. Ela está apenas se transfigurando para revelar-se no tempo apropriado, sob o seu aspecto mais elevado e luminoso. Deus jamais ficará sem um testemunho na terra, disse um homem iluminado. A essência do verdadeiro cristianismo está contida no dogma católico, porém totalmente perdido para as classes sacerdotais após o 4º século da era cristã. É evidente que o espírito de luz que interpenetra as verdades religiosas de todos os tempos é o esoterismo, a base científica que serviu de tema e inspiração a todas as artes do passado, sobretudo a que vimos na arquitetura medieval e no Renascimento, na decoração das basílicas e das catedrais concebidas por arquitetos, pintores e escultores ocultistas. Não está distante o dia em que a verdadeira religião finalmente encontrará seu lugar no mundo, ensinando os homens a conhecerem-se e a agir de acordo com os mandamentos de Cristo e os ditames da própria consciência. A frase proferida por Cristo, "Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai", diz respeito às realidades superiores, às ideias que os homens deverão conhecer e assimilar para poder segui-lo e vencer a identificação estabelecida com o mundo, as tradições e preconceitos tolos simbolizados pelo país, pela família e tradições arcaicas. É impossível ser cristão sem o entendimento da doutrina. Cristo é o espírito do amor e inteligência que regerá o mundo do futuro. Para poder segui-lo, é preciso desenvolver esse atributo internamente, o que será conseguido por um estudo sério e uma prática perseverante. Vós sois do diabo. O significado desse nome é adversário, diabolos em grego. Esse nome não se refere absolutamente a uma entidade ou personalidade diabólica, rei ou príncipe das trevas em constante luta contra Deus para usurpar-lhe a sabedoria. O diabo é o símbolo do mal, referência a um nível de mentalidade ou estado de alma negativo, personalizado por uma figura grotesca e infeliz. Essa figura alegórica é muito apropriada para descrever a prepotência e pretensões do homem relativo sintonizado com a matéria. Na Idade Média, especialmente, ele foi empregado pelo clero para manter os fiéis sob a tutela da Igreja, sendo aceito sem discernimento algum pela imaginação popular, sempre aberta a qualquer ideia desconhecida e irracional. Algumas seitas protestantes ainda empregam essa figura fantasmagórica, a qual constitui o grande pesadelo das almas simples e despreparadas, atribuindo-lhes um grande poder de sedução, especialmente quando pretendem viver uma vida religiosa. O clero católico, imbuído da ideia de ser o herdeiro da tradição apostólica, foi ainda mais longe em suas pretensões, outorgando-se o poder de libertar os homens das garras do maligno através do sacramento da confissão, pois, segundo ele,
A ordenação sacerdotal, além de situá-lo entre Deus e os homens, confere-lhe a autoridade de perdoar os pecados dos homens, a fim de franquear-lhes a entrada no céu. Por meio dessa artimanha, segredos de família e de Estado chegarão ao conhecimento das classes sacerdotais, especialmente através das esposas ou amantes dos políticos, uma vez que o elemento feminino estava mais sintonizado com o espírito da igreja e mais próxima dos prelados. Além disso, muitas doações de terras, imóveis e dinheiro passaram para as mãos da igreja através de pessoas abastadas, que na hora da morte recebiam uma promessa de absolvição dos pecados mediante a doação dos seus bens. Portanto, não é de se admirar que a organização católica seja considerada como uma das mais ricas do mundo, se não a maior. Por outro lado, seria injusto não mencionar que das suas fileiras saíram homens sábios, justos e piedosos, que discordavam dos métodos empregados pelos altos escalões da igreja. Infelizmente, seu número foi muito reduzido e seus protestos não chegaram a representar nenhum perigo para a instituição, que, embora bastante decaída, perdura até a atualidade. Segundo o Evangelho, o diabo é mentiroso como seu pai e jamais se firmou na verdade. Ora, se a mentira é a expressão do diabo, disso se depreende que seu pai é o homem, quando cria o mal e quando fala sobre o que não entende. De acordo com os ensinos ocultos, o homem não conhece a verdade e jamais poderá vir a conhecê-la enquanto depender de uma consciência relativa e sensorial. O homem não a conhece, mas pode simular que sim, e isso o torna mentiroso e criador do diabo. Enquanto o homem depender exclusivamente dos 5 sentidos físicos de percepção, o máximo que poderá conhecer é a meia-verdade revelada pelas formas. Os sentidos físicos não podem captar o poder inteligente que atua através de cada forma vivente. A fim de explicar o inexplicável, os acadêmicos dão o nome de natureza a esse poder extraordinário e invisível que permeia a criação e que não se revela em seus exames de laboratório. O orgulho científico não reconhece nesse poder oculto a manifestação da vida divina em todos os seres, desde o mineral até o homem, e prefere chamá-lo de princípio ativo, embora esse nome não lhes revele coisa alguma. A longa peregrinação através da matéria consolidou no homem uma mentalidade concreta e astuciosa, falseada e mentirosa, porque percebe apenas os efeitos e não as causas de tudo que existe sob o sol. Por essa razão, Cristo o chama de mentiroso, porque faz uma concepção falsa a respeito de si mesmo, da natureza, das coisas e fenômenos que não compreende, mas pretende explicar. Nessa base organizou-se uma série de teorias científicas com a pretensão de esclarecer sobre os enigmas do universo e do homem. Diz a ciência hermética que o homem é produto do seu pensamento e naquilo que pensa em sua vida. Nisso mesmo se converterá pelo tempo adiante. Examinada sob o ponto de vista material, essa frase perde muito da sua importância. Porém, sob a luz do esoterismo, ela se reveste de um valor extraordinário e dela se deduz facilmente que quando uma mentalidade é formada por ideias falsas constituídas pelas impressões sensoriais apenas, as conclusões não poderão ser verdadeiras por derivarem das aparências que o tempo dilui. Por essa razão, o homem vive permanentemente na mentira sensorial. É filho ou produto das falsas conclusões ou suposições que defende com tanto empenho. O homem comum é a expressão dessa mentalidade falseada e infeliz, simbolizada pelo diabo, que considera a aparência material em lugar da realidade espiritual que lhe deu existência. É evidente que o diabo, isto é, o mal e a mentira, só pode existir na mentalidade do homem, em nenhum outro lugar. É notável que essa figura lendária sempre foi representada por uma figura humana com os cornos na cabeça, simbolizando a mentalidade concreta dissimulada e feroz, representada pelos chifres. Esse estado caótico e semi-animalizado
não percebe a incoerência em que incorre quando se nega a aceitar a realidade de uma inteligência superior. Antes que Abraão existisse, eu sou. Essa é uma das passagens mais obscuras dos evangelhos, precedida por outra igualmente misteriosa. Se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Infelizmente, a maioria dos homens está tão identificada com o corpo físico que é impossível conceber a existência sem este. Nessa passagem, o nome Abraão, cujo significado é pai de uma multidão, não se refere ao patriarca bíblico do passado, mas ao Deus de raça, responsável pelos veículos físicos, próprio dos povos que constituem cada nação. Cristo simboliza o espírito ou nível superior do homem, que constrói e emprega esse veículo para sua expressão. Portanto, é lógico supor que ele já existia antes do corpo, pois, de outra forma, este último não poderia existir. Antes que Abraão existisse, eu sou. Lemos na mitologia grega que Saturno devorava seus próprios filhos. Tal afirmação provoca no homem materialista aquele sorriso de superioridade e pouco caso quando as lendas do passado são citadas. No entanto, o significado dessa alegoria revela uma verdade inabalável, provando que o homem físico é um filho do tempo, ou seja, de Cronos ou Saturno. Seu corpo físico é o assento da consciência do espírito. Ele envelhece e degenera com o passar dos anos, fazendo com que essa faculdade encontre dificuldade para se expressar, da mesma forma que a chama da vela bruxuleia quando a cera que lhe serve de alimento está chegando ao fim. A beleza da forma, muitas vezes esguia e maravilhosa da juventude, altera-se consideravelmente com o passar do tempo. Transforma-se, para desgosto dos seus adoradores, num fardo incômodo e pesado que devem arrastar até a morte. A Ordem Rosa Cruz é a única escola oculta que decifrou e explicou racionalmente o grande mistério da consciência humana, dos renascimentos sucessivos e da necessidade do espírito vir ao mundo periodicamente para adquirir um novo veículo físico, sobre a qual a consciência, interrompida na vida passada por ocasião da morte, deverá brotar novamente, dando sequência à sua evolução. A tônica dos 4 evangelhos refere-se à formação de um traje dourado de núpcias, ou corpo espiritual, como o denominava São Paulo, o veículo imortal da atual fase evolutiva e o objetivo mais importante do período terrestre. Nesse ponto da nossa explanação, convém lembrar as palavras enfáticas de Cristo: se alguém guardar a minha palavra, não haverá morte eterna. A palavra grega original aionian, traduzida indevidamente como eternidade ou eterno, na realidade significa um período de tempo que pode durar séculos ou um período indefinido. Não voltaremos a descrever tecnicamente o que é esse corpo espiritual, pois informamos suficientemente a respeito da sua constituição e primordial importância. No conceito Rosa Cruz do Cosmos, o estudante encontrará mais referências sobre o assunto. A humanidade está dividida em 2 grupos. O primeiro é constituído pelos homens comuns, simbolizados pelas multidões, sintonizados exclusivamente com o mundo material, cujos interesses não vão além dos bens materiais e ilusões mundanas. Embora manifestem algum sentimento religioso, este se encontra limitado ao hábito e formalismo, ou talvez ao receio de serem taxados pela sociedade como pagãos ou materialistas. Suas consciências e níveis de compreensão são relativos limitados ao corpo físico e ao mundo. Embora a consciência esteja apoiada sobre os 2 éteres superiores do corpo vital, luminoso e refletor, os quais lhes proporcionam percepção e memória. Processo esse que dá algum tempo depois da morte, depois de uma passagem relativamente curta pelo purgatório e primeiro céu, após a qual essa faculdade relativa desaparece e toda a lembrança da vida terrestre se desvanece e se apaga da memória consciente. Após esse acontecimento, segue uma inconsciência profunda,
ou sono prolongado que pode durar 20.000 anos, de acordo com as circunstâncias que originaram a morte, ou devido ao grau de evolução de cada espírito. Quanto mais evoluído for, mais tempo permanecerá nos mundos internos. O segundo grupo, embora muito pequeno, é constituído por aqueles que têm interesse pela vida espiritual, cuja evolução os colocou em contato com uma escola cristã esotérica, na qual aprendem a conhecer a si mesmos e praticar os ensinos de Cristo. As práticas recomendadas pela escola sensibilizam com o tempo os dois éteres superiores do corpo vital, destacando-os do corpo físico com a consciência apoiada sobre eles. A partir de então, o aspirante será consciente permanentemente, quer seja dormindo, quer se encontre no período que segue sua saída do mundo físico, a morte. Nele foi cumprida a promessa feita pelo Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Chakras. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte, perda da memória. Apocalipse, capítulo 2, versículo 11. Essa é a diferença fundamental que distingue os dois grupos: o iniciado que alcançou a vida eterna e o homem comum que teve seu corpo físico e vital destruído pela morte. O tempo, simbolizado por Saturno, devorou os éteres superiores, sobre os quais a consciência do homem comum se apoiava, mergulhando o homem num sono profundo e prolongado, citado pelo esoterismo cristão como segunda morte.